Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Perder Tempo. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e essa história de que Casemiro pode deixar o Manchester United em junho para virar reforço do Palmeiras de graça em julho. O contrato de fato está acabando e o volante de 33 anos de idade da seleção brasileira já pode assinar um pré-contrato. Pois bem, uma conta de palmeirenses afirmou que Casemiro é alvo do Verdão e mais, de que negociações já foram abertas. Entrei em contato com representantes do jogador e também com um dirigente palmeirense para saber o que há de verdade nessa história. E posso assegurar que não existe nenhuma negociação. Primeiro porque o Casemiro não pensa em voltar para o Brasil. Está descartada essa ideia. O jogador é titular absoluto do Manchester United, muito moral por lá, está jogando na seleção brasileira e deve ter propostas para seguir na Europa ou para se mudar para a Arábia Saudita. Depois, porque até pela relação que ele tem com o São Paulo, o Casemiro não pensa em defender um rival tricolor. E mais, Palmeiras busca um primeiro volante, mas entende ser mais fácil contratar o Fabinho, cujo vínculo também se encerra na metade do ano no Al Ittihad, do que em relação ao Casemiro. Portanto, se você palmeirense se animou com essa ideia, saiba que não há qualquer negociação no momento. Só para completar em relação ao Verdão, Abel Ferreira se reapresentou nessa terça-feira, depois de 2 dias a mais de férias em relação ao elenco. O Abel voltaria apenas na quinta-feira, mas diante da repercussão negativa, ele decidiu antecipar seu retorno ao Brasil. O Abel que tirou férias depois dos atletas, porque ficou no Brasil em dezembro para resolver algumas pendências relacionadas ao grupo. E você, o que pensa sobre as contratações alviverde? Já usa espaço para comentário para deixar sua opinião. Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Hora de falar sobre Leila Pereira, super bem avaliada por torcedores de praticamente todos os times do país, exceto os palmeirenses. Todo mundo entendendo a Leila como uma grande gestora. Mas a empresa dela, a Crefisa, segue acumulando problemas. O Tribunal de Justiça do Paraná condenou a Crefisa, agora no mês de dezembro, por aplicar taxas de juros que excedem 1000% ao ano em empréstimos concedidos a uma senhora de 74 anos. Essa senhora, idosa de origem espanhola, alega que recebe um salário mínimo e ela precisava desse empréstimo para pagar uma outra dívida. Segundo a senhora, foram 3 empréstimos todos com juros abusivos. Detalhe importante, essa senhora já venceu a Crefisa em 2 ações na justiça. Resta saber como é que a Crefisa de Leila Pereira vai se comunicar e se pronunciar a partir de agora. Importante registrar que essa não é a primeira ação contra a Crefisa por juros abusivos, bem longe disso. Há uma centena de denúncias, acusações e processos, tanto que o Ministério Público do Distrito Federal tem investigado a Crefisa. Foi aberto um inquérito para apurar denúncias de que a instituição financeira de Leila Pereira e José Roberto Lamáquia estaria violando o Código de Defesa do Consumidor ao cobrar juros abusivos. E o Palmeiras vai tomar um prejuízo de cerca de 30 milhões de reais com Facundo Torres, para piorar ainda mais a situação de Anderson Barros e companhia entre torcedores alviverdes. Vale a lembrança de que no ano passado, o Palmeiras desembolsou 73 milhões de reais para comprar o atacante uruguaio do Orlando City. Pois bem, nas últimas horas o Verdão fechou a transferência do atleta com o Austin FC dos Estados Unidos, operação de 9 milhões e meio de dólares ou 51 milhões de reais. Porém, 15% desse valor vai ser destinado ao Orlando City, que havia vendido o atleta para o Palmeiras. Vão restar ao Verdão algo na casa dos 43 milhões de reais, um prejuízo de 30 milhões de reais em apenas um ano. Com detalhe importante, não é a primeira vez que Anderson Barros e companhia fazem maus negócios pelo Palmeiras, pelo contrário. O índice de acerto em relação a contratações é pequeno. Quero citar o caso do Caio Paulista, comprado por quase 20 milhões de reais num chapéu em cima do São Paulo. O Caio Paulista está sendo emprestado para o 2º clube consecutivo. Contar que Mikael, zagueiro comprado do futebol dos Estados Unidos por mais de 30 milhões de reais, acabou sendo emprestado de forma gratuita para o Inter Miami. Já Bruno Rodrigues, comprado por 25 milhões de reais, não consegue jogar com a camisa alviverde. O que você pensa sobre todos esses números? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que encontrou um novo alvo para a zaga. E esse jogador atua na Inglaterra. Trata-se de Igor Júlio, brasileiro de 27 anos de idade que pertence ao Brighton e está emprestado ao West Ham. Informação divulgada nas últimas horas pelo site Nosso Palestra. Informação é de que o Brighton topa negociá-lo
a partir de 7 milhões de euros. O jogador havia sido comprado por 16 milhões e 100 mil euros da Fiorentina. Não vinha jogando no Brighton, foi emprestado para o West Ham, onde também não vai bem. Foram só 4 jogos desde o início da atual temporada, sua última partida em 22 de novembro. Só para completar, lembrar que o Igor Júlio tem contrato com o Brighton até junho de 2027, jogador formado no Red Bull Brasil, com passagens por Salzburg, Spal e Fiorentina. A saideira sobre o Palmeiras, tratativas com a Almada seguem bem complicadas. O meio atacante argentino tem dado sinais de que prefere continuar no futebol europeu. E o Palmeiras reabriu conversas com o Zenit por Nino. E é uma notícia importante em cima dessa informação. O Nino tinha representantes da Elenco Esportes até o fim do ano passado. E ele não queria fazer qualquer movimento para deixar o Zenit antes da troca dos seus representantes, até porque, se o fizesse, ele teria de repassar a comissão ou parte do negócio para os seus empresários com quem ele não trabalha mais. Agora, com um novo grupo de representantes, o Nino está aberto a novas propostas. O zagueiro já havia pedido para os dirigentes do Zenit para ser negociado. Ele entende que em São Petersburgo, na Rússia, onde mora, por conta do acordo com o Zenit, não há uma assistência adequada ao seu filho, que sofre de autismo. O Palmeiras fez uma primeira consulta em dezembro e a conversa não andou. O zagueiro segue como plano A do Palmeiras para a temporada de 2026. O grande problema, de acordo com o nosso palestra, site que acompanha o Verdão, é a pedida inicial do Zenit de 12 milhões de euros. Como observação importante, ele foi comprado do Fluminense por pouco mais de 5 milhões de euros. Os russos estão se especializando em fazer dinheiro com jogadores brasileiros, mesmo aqueles que não vão tão bem. Não é o caso do Nino, que tem jogado muito bem, mas pode garantir mais do que o dobro de receita para o clube russo. Com o Gerson aconteceu algo semelhante. O Gerson foi comprado por 25 milhões de euros e vendido por 27. Embora é verdade, o Zenit precisou pagar uma compensação financeira ao pai do Gerson com a negociação. Só para completar o noticiário, é o Verde registrar que o Palmeiras quer renovar o contrato de Gustavo Gomes. O zagueiro e capitão de 32 anos tem vínculo até dezembro de 27, mas a ideia é que ainda nesse ano esse contrato seja estendido. E o Palmeiras vai contratar reforços de peso. Antes de vencer o Santos por 1-0 em sua estreia na Arena Barueri como mandante na atual temporada, Leila Pereira deu entrevista e foi perguntar: e aí os reforços? Quem chega, Leila? E a resposta da presidente, abre aspas, o Palmeiras está sempre atento ao mercado, querendo fortalecer o elenco. No ano passado, chegamos muito perto em 3 competições. Nem tudo está errado, mas precisamos fazer ajustes. Não posso dizer se estamos negociando com um ou outro jogador. A Leila preferiu evitar comentar especificamente sobre John Arias ou Almada, embora já tenha contado para vocês que as tratativas com o Almada se encerraram depois que o Almada e o Atlético de Madrid não aceitaram a primeira proposta do Palmeiras. Está muito claro pro Verdão que o Almada não pensa em voltar para o Brasil nesse momento. Em relação a John Arias, pode ocorrer um acordo, mas só para metade do ano. O Wolverhampton, o time dele, luta contra o rebaixamento na Premier League e o Arias tem sido titular e marcado gols nos últimos jogos. Depois a Leila ainda foi perguntada: Leila, você tem 20 milhões de euros, por exemplo, para contratar um jogador? Esse é o nível de investimento que o Palmeiras busca? A resposta da presidente: o Palmeiras é um clube equilibrado financeiramente, não está com dinheiro sobrando e sempre prezamos por honrar nossos compromissos. Jamais vamos contratar um jogador que não podemos pagar. Isso é uma vergonha. O Palmeiras tem condição de fazer excelentes propostas para excelentes jogadores. Não vou falar em valores. Tem alguns jogadores que eu gostaria que viessem, respondeu a presidente. Repasso essa pergunta para você, palmeirense. Quais jogadores você gostaria que fossem contratados pelo Verdão? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.